Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Eu sou o Saulo, diretor de segurança da ICTS. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. A gente traz alguns marcos desse programa, né? E eu convido aqui a Jamile Pedroso para a conversa. Eu falo alguns marcos primeiro porque você é a primeira mulher a participar do programa. Só, não sabia. Então, Que honra. Então, é a primeira vez, né? A gente tenta trazer várias pessoas, são tantos temas, e hoje, né, calhou da gente conseguir gravar depois de algumas datas e algumas tentativas, então muito legal estar aqui com você. E também porque hoje a gente muda um pouco do foco, a gente fala muito de segurança, já falou de segurança de vários setores, e a gente aqui dá uma guinada, né? Lógico, vamos falar de segurança, Sim. mas a gente vai falar aqui na gestão de ativos, na parte de properties. Então, pessoal, a Jamile tem quase 15 anos de experiência no segmento, então vai ser um papo super bacana aqui. Jamile, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Saulo, obrigada a STS aí pelo convite. Não sabia que era a primeira mulher, um privilégio. A gente vem vencendo, né? Tem vencido alguns marcos. Eu nem gosto de trazer muito para a mesa essa questão, mas de fato a gente vive num universo muito masculino ainda, né? Não é difícil, principalmente quando a gente fala de segurança, ter uma mesa composta só por homens e a gente tá ali. Uma ou duas, no máximo duas mulheres. Então é legal ter o nosso espaço e trazer a nossa visão, o nosso olhar aí para a área, né? Como a gente enxerga. E da questão de gestão de ativos, né? Isso dentro do nosso universo. A minha carreira voltada à gestão de real estate foi sempre na Cushman, né? Eu trabalho na Cushman desde 2011. Semana que vem eu completo 14 anos. Então, é um mercado relativamente novo, historicamente, se a gente for pensar, né, em Brasil, principalmente gestão terceirizada, gestão profissional de ativos, é algo relativamente novo, né? A Cushman tem mais de 30 anos no Brasil, mais de 100 anos no mundo, mas 30 anos para o universo, né, histórico, de novo, né? É muito pouco. E poder participar disso aí, com 14 anos de trabalho, significa participar de uma evolução, né, dentro do segmento. Então, é um privilégio para mim poder também aprender e fazer parte desse meio, né, desse segmento e dessa evolução. Que bom. Não, bacana. Quando eu olhei lá, falei, ó, 10 anos de experiência. Falei, não, são quase 15 anos de experiência. Já tem muita bagagem, muita coisa. E a gente vai falar, né, vai permear a nossa conversa aqui. Enfim, mas acho que, para quem não te conhece, acho que vale começar falando um pouco dessa tua carreira, como que você começou no segmento, enfim, o que você achar relevante para o pessoal. Então, é super bem-vinda. Legal. Eu costumo brincar quando a gente fala do nosso trabalho, né? Ele é difícil até de explicar em casa, né? O que você faz? Porque ele parece pouco, né? Eu falo, eu faço gestão de ativos, mas o que exatamente, né? Como eu cheguei, primeiro, voltando como eu cheguei, né, na gestão de ativos, eu estudei administração, né? Minha primeira formação é administração de empresas. Trabalhei na área de consultoria um bom tempo. E foi por meio de um professor, eu trabalhei dentro da FATEC por um tempo, na Faculdade de Tecnologia, Paula Souza, e um professor me conheceu ali na nossa rotina de trabalho e ele era diretor da Cushman, né? E aí apareceu uma oportunidade lá, eu já trabalhava com gestão de processos, implantação de processos dentro da universidade, implantação de polos novos e tal. E aí ele me levou para lá, participei de um processo seletivo e tal, e passei em 2011. E foi assim que eu cheguei, sem saber exatamente o que era condomínio. Eu lembro que a explicação que eu recebi foi assim: eu perguntei, tá, tudo bem, o que é condomínio? E aí a, a, a gestora que estava, né, fazendo a passagem de bastão ali, ela falou: tá vendo aquela porta de vidro? Da porta para fora é condomínio. Eu falei, mas não pode ser só isso, né? Porque aquilo que eu enxergava, não de fato tudo que está por trás da gestão de um ativo, né? O tamanho da complexidade. Aí, claro, com o tempo a gente vai aprendendo. Tenho excelentes professores dentro da companhia, né? A minha gestora direta, a minha diretora, está na empresa também há mais de 30 anos, então ela iniciou com a Cushman no Brasil, então pude aprender muito do lado dela. E aprendo até hoje, né? Nosso trabalho é bem próximo. E é isso, acho que essa chegada foi meio que sem querer, mas a gente é picado pelo bichinho
desse trabalho ativo, dinâmico, que é a gestão de ativos, e aí não sai mais, não sai mais. Principalmente por conta da falta de rotina, né? A gente não tem uma rotina. Então, os desafios, eles são colocados na nossa frente e buscar solução, enxergar essas novas diretrizes, faz a gente perceber que a gente não está no mesmo lugar, ou não parecer que está no mesmo lugar sempre, né? Você tem a sensação que você está ali em mudança constante. É um fato, é um fato. O Sim. mercado está e a gente tem que acompanhar. E aí, difícil, você falou, é difícil explicar em casa, né? Eu também, a gente passa por isso. O que eu faço? Então, acho que para dar continuidade nesses teus quase 15 anos, né? Vai completar 14 anos aí, que você trouxe, assim, destacaria que você aprendeu nesse período? Depois a gente vai destrinchar na conversa, mas que você traria, assim, olha, quando eu entrei em 2011 para 2025, que você agregou nessa trajetória, que é complexa, é dinâmica, é que você falou, o dinamismo acho que é onde pica a gente, né? É Assim, não isso tem aí. rotina. É isso aí, exatamente. Olha, Saulo, eu acho que assim, a palavra principal para o profissional, a gente vai falar aqui também um pouco depois, né, da carreira e tal, mas e como aprendizado, é a velocidade com a qual você se adapta, né? A lei da evolução já traz isso, a adaptação faz a gente sobreviver, mas dentro desse mercado acho que um pouco mais, né? À medida que você é convidado para assumir desafios diferentes, não adianta você trazer a mesma receita de bolo. Essa mesma receita de bolo, alguma coisa funciona, mas você precisa entender muito rápido e se adaptar muito rápido à necessidade do cliente e se estruturar muito rápido para atender. Você não vai ter tempo de pensar ou super planejar. Primeiro você tem que vir com uma base bem estruturada e a empresa, né, felizmente eu estou no lugar que a gente tem isso dentro da Cushman, uma base muito bem estruturada, mas você tem que se adaptar. Acho que como profissional, ao longo desses 14 anos, a palavra é essa, é adaptação rápida, não é só adaptação, mas tem que ser rápido, enxergando e, e, e estruturando a coisa muito rápido. Porque hoje o tempo, vamos dizer que é o bem mais precioso, né? Seja na vida pessoal, mas nos negócios também, né? Então, No mercado. o cliente acionou vocês, olha, eu tenho um problema, né? Ninguém aciona normalmente a gente nos bons momentos. Então, assim, você quer uma gestão profissional de ativos, porque provavelmente você tem um desafio grande ali. E é aquilo que Sim, você falou. O aprendizado que você traz, ou seja, o teu repertório, ele é importante, vai te dar sim, ferramentas sim. ali, mas nunca um desafio igual ao outro, e aí acho que essa é que você falou, adaptação rápida junto com o repertório para poder seguir Prover a ali. solução, É, prover a solução para o cliente. No universo de property, eu falo de um nicho dentro da gestão de ativos, que é a gestão de propriedade e atendimento ao dono, né, ao proprietário, de isso é fato. legal você falar, porque a gente fala assim, a gestão de próprios é gestão de ativos, é a mesma coisa? E você Não já falou que não exatamente. A exatamente. gente tem uma divisão, inclusive, dentro da companhia, em duas diretorias, uma de facilities, que ela trabalha para os ocupantes, de fato, né? Então, qualquer empresa que ocupe um espaço que precise daquele trabalho dentro da empresa mesmo. E o property eu trabalho para o proprietário, que tem interesse de manter aquele ativo dele em ordem, vamos dizer assim, né? Em ordem. E a gente é convidado a iniciar o trabalho em dois momentos. Ou na implantação, ele tem um desenvolvimento de um projeto, então ele construiu um empreendimento e ele traz a gente para implantar. Então você sai da inércia ali de uma entrega de obra para colocar aquilo em operação. Ou numa transição, não funcionou bem. Eu tenho uma outra administradora, não funcionou, você tem que trocar. Os dois momentos são complicados, né? Exige de você uma velocidade, porque tirar ele da inércia e colocar em operação, muitas vezes com o ocupante já para entrar dentro do imóvel, você precisa estruturar muito rápido, né? E aí sim, claro, a gente traz uma base bem fundamentada da companhia, mas precisa ajustar para aquela realidade, para o perfil do cliente, para o perfil do cliente proprietário, do cliente ocupante. Então a gente tem que fazer esses ajustes. E essa virada também, quando você troca de bastão, né, tira de uma administradora, você pode estar vivendo uma crise. Não necessariamente pode ser uma questão comercial, pura e simplesmente, mas pode ser uma crise que você tem que entrar já contendo a crise e trabalhando, assim, né? O avião tá voando, você vai ajustando ali a turbina e segue o plano de voo, parecendo que tá tudo bem, né? E organizando para que, de fato, a gente siga
de uma maneira estruturada e corrija os pontos que foram críticos ali naquela crise, implante os nossos procedimentos, aí tem todo o programa que a gente está acostumado já a implantar. Bacana. Eu vou fazer um adendo antes da gente começar agora. A gente fez essa introdução para o pessoal saber. Convite para Jamile vir ao programa foi justamente porque a gente foi atuar num projeto num cliente comum, né? Sim. No qual a gente, dentro da consultoria, a gente estava com não é dificuldades, mas alguns desafios de poder estruturar isso para esse cliente. E aí, quando o assunto caiu na mão da Jamile, rapidamente a gente conseguiu estruturar, organizar, colocar na visão do cliente né, da qual eles têm a gestão da propriedade, assim, do ativo ali. E a coisa fluiu muito bem, né? E aí, parece que destravou. E aí dali eu falei, caramba, foi dali que eu falei, "Eu preciso trazer a Jamile pro programa, porque nitidamente tinha muito conhecimento contigo, mas foi naquele momento daquelas reuniões que trouxe ali, a gente falou, cara, é um mercado super importante, né? Fazer esse elo entre. Essa tradução, né? É quase que uma tradução ali da necessidade para a solução. Exatamente. Parece simples, Não é. mas não é. Não é. Até Não, para você chegar, né? E o que está pegando de fato? O que está acontecendo aqui, né? Qual que é o problema? Qual que é a dor do cliente? Porque senão você vai contratar, é aquela história, né? Você tem uma dor, você não enxergou exatamente, mas você contrata meio que assim, eu fui buscar uma solução, né? Mas não necessariamente você enxergou a dor de exato. fato. E aí você tem problema dos dois lados, né? Alguém que continua reclamando e o fornecedor que você começa a reclamar do fornecedor. Você fala assim, poxa, mas não era isso que eu queria. Não era bem isso aí. É bem Mas isso. aquele marco ali, até a gente não conversou isso, né, pessoal? A gente não teve um tempo de bastidores aqui, Sim. mas ali foi o ponto, Que legal. enfim, para a gente chegar até aqui. Mas agora, começando, como que você enxerga, né, no Brasil hoje, os principais desafios? Hoje você tem uma especialidade muito grande em galpões logísticos. Vamos começar por essa parte. Como que você enxerga os desafios hoje nessa gestão desse tipo de equipamento no Brasil, com os desafios desse país continental, vamos dizer assim? Sim, sim. Hoje, de fato, né, o meu portfólio ele é concentrado em empreendimentos logísticos, Brasil todo. As dores, falando de regulação, né, das questões estruturais, elas são bem parecidas. Claro que você tem uma região que pode ser um pouco mais complicada que a outra, uma prefeitura que pode ser mais complicada que a outra. No geral, assim, o que diz respeito à construção, o proprietário nos entrega isso, né? Então já faz parte desse book de entrega um empreendimento legalizado, né? Dentro das regras normativas. Só que à medida que você vai gerenciando a evolução daquele ativo, essas leis mudam. Não só do ponto de vista ali estrutural, ambiental, né? Aquilo que regula a operação do empreendimento, mas também do ponto de vista fiscal. O Brasil adora isso, né? Então a gente até hoje é uma realidade da gente, né? A gente buscar também parceiros que nos apoiem na atualização desses requisitos para que a gente retroalimente a nossa base documental. E documental leia também tributarista, né? A gente está falando aí de reforma tributária, né? Então tem muita coisa para acontecer rápido. Daqui a pouco a gente, né, precisa estar organizado para atender isso. Mas o desafio é essa dinâmica e tudo aquilo que o nosso sistema permite, né? Municipal, estadual e federal, que a gente precisa acompanhar e ajustar. É, E um outro desafio que não tem exatamente a ver com isso, mas é um desafio do nosso trabalho, é a questão, acho que da qualificação das pessoas, né? Isso a gente esbarra sempre. Vocês também, né? E enquanto gerenciadores dos terceiros também, das empresas de segurança, a gente está vivendo um momento com muita escassez profissional, né? Então a gente tem essa dificuldade. Não estou falando só da minha empresa, né? Isso a gente tem um volume menor dentro do universo de gestão dos ativos, a nossa equipe ela é a menor, ou uma das menores dentro da organização dos ativos. Mas a baixa qualificação profissional das pessoas é um problema crônico e está em todas as pontas, né? Então, isso faz com que a gente tenha que criar mecanismos de controle mais acurados, porque você não vai ter aquilo, o bom senso ele não está, a boa prática, o bom senso ele não está ali, de fato, ele não faz parte da rotina muitas vezes da pessoa,
você precisa criar mecanismo para garantir que ele vai entregar. Poxa, mas você foi treinado. Aquilo não é mais suficiente. Você treinar a pessoa e capacitar não é mais suficiente. Você tem que treinar, capacitar, ele vai absorver 20% daquilo que você passou e transmitiu, e depois você tem que criar mecanismo de controle para garantir que ele está fazendo. E vai escapar. Tem coisas que vão Escapa, escapar. sem dúvida. Então, isso faz ficar muito caro, né? Falando além do desgaste, né, de todo o impacto operacional que você tem um custo, isso custa, né? Você ficar criando todo o tempo controle, 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 controle. Claro, ele é importante, a gestão das informações é importante, mas é para não escapar nada, porque você está lidando muitas vezes com uma pessoa que não tem o comprometimento que você gostaria. Aí você vai penalizar o terceiro, aí tem toda a situação, né, que você vai criando para minimizar o risco. Sim, você falou que talvez vocês sejam em headcount os menores ali, mas na verdade vocês estão gerenciando muitas equipes, né? A sua equipe é menor, mas vocês estão gerenciando a segurança, a limpeza, o paisagismo, ou seja, o facilities no geral ali, lidando com pessoas, lidando com os prestadores de serviço, e a gente enxerga isso muito. A questão da qualificação, tanto que quando a gente fala dos pilares, né, da ICTS, quando a gente fala do pilar pessoas, eu falei, pessoal, não adianta você ter processo, não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter gestão, não adianta você ter inteligência, informação, mas se as pessoas não estiverem comprometidas, se não estiverem treinadas, se não tiverem, eu falo, não é catequese diária, que é aquilo, você foi ali, fiz um onboard do colaborador, passei um monte de coisa, então você tem que criar justamente esses mecanismos, esses processos de gestão contínua, de treinamento, de retreinamento, de reciclagem, né, as pílulas diárias de conhecimento, enfim, o segmento no geral, né, acho que na prestação de serviço é muito mais latente, óbvio, mas ele sofre com essa questão de mão de obra que você trouxe. Sim, a gente até teve um bate-papo faz um tempo já com o nosso diretor-geral, e ele trouxe uma pergunta para a mesa, né? Ele falou: qual que é a nossa proposta de valor de fato? O que que a gente tem de valor da companhia, né? E tem os atributos, claro, né, da companhia, aquilo que a gente traz como cultura e tudo mais, mas eu respondi mais de uma vez que são as pessoas. Ele falou: não, mas as pessoas não valem. Eu falei: mas vale, claro que vale, né? A gente hoje poder contar com uma equipe que é altamente comprometida, né? Que consegue, de fato, estar ali junto com você, né, entendendo qual é a missão, indo para o front junto contigo, isso, assim, é um trabalho muito grande do gestor. E eu falo que a gente usa, não é, né, gasta, porque é errado falar gasta muito tempo, mas usa muito do nosso tempo tratando dos recursos, das Exato, pessoas. exato. Esse é o nosso principal desafio ali, né, encaixar e colocar as pessoas certas e que tenham um compromisso junto com a gente. E muitas vezes ela nem está habilitada, né? Você trouxe uma pessoa do mercado que ela nem, tecnicamente, ela não tem o conhecimento completo do que você precisa, mas você sabe que aquilo você completa, mas Exato. esse É o skill. Esse skill é é difícil. difícil. E a gente fala, né? Você contrata competência e demite comportamento, né? Então hoje as empresas estão, olha, eu vou buscar o comportamento, aquela pessoa que tem aquele skill de querer fazer, de acontecer, de ser comprometido, sabe? De buscar o desenvolvimento, porque aí você desenvolve o hard skill, vamos dizer assim. O soft skill É é muito dele, difícil. então busca o soft skill, isso independente da camada que você tá tratando, no operacional, no tático, no estratégico, isso vale para todos. Mas é um desafio e, assim, é geral, assim. Então, você investe 70% do teu tempo na gestão de pessoas, no desenvolvimento de pessoas, etc., e de 20 a 30% na gestão dos processos, etc. Ou seja, é fazer as pessoas fazerem bem feito, porque e aí puxando essa para a próxima pergunta, que assim, como que você entende que deve ser feito esse equilíbrio entre performance operacional, e aí a performance operacional passa por pessoas, né? Por isso que Sim. fazendo esse gancho, com a questão da conformidade, que você falou, pô, tem a questão da legislação, e aí trazendo um pouco para o nosso universo a questão de segurança, né? Então, pô, a eficiência operacional versus segurança, porque a gente sabe que muitas vezes segurança e comodidade elas não conversam, né? Às vezes até isso a gente vê isso na nossa casa, no nosso condomínio, fala, pô, é burocrático, eu tenho que ir lá receber o negócio lá embaixo do entregador, pô, ele não pode subir, comodidade, eficiência, segurança, Conflito.
né, não tem jeito, ainda mais nos dias atuais. Como que é dentro do teu segmento, do teu dia a dia, você tem teus liderados lá, como que você trabalha isso? O interessante dessa nossa dinâmica aqui é porque a gente sabe tudo que está fazendo, mas na hora que você para pensar numa resposta como essa, você fala, "Pô, eu sei fazer, né? A gente sabe fazer, mas como é que eu transporto isso, né, para uma fala aqui agora, né, para um discurso? E refletindo um pouco sobre isso, acho que o ponto-chave para várias coisas, mas para essa principalmente, né, que é manter esse equilíbrio entre essas frentes que elas são paradoxas, eu entendo que a transparência, você levar, a partir de um procedimento estruturado, a partir das justificativas bem claras do porquê de cada coisa, né? Por que que esse processo passa por essa etapa e por que que ele é tão rigoroso, desde que bem pensado, né? Você não pode ficar criando também uma estrutura super complexa Hum, para nada, né? Um Fricção monte de parafernália. desnecessária. É, a partir de processos bem pensados e bem estruturados, você precisa dar transparência. O princípio do compliance é a transparência, né? Tem dúvida sobre leva ou não? Fala, né? Traz para a mesa. E eu acho que esse equilíbrio ele passa pela transparência. Você justificar o porquê das coisas. Por que que o procedimento existe, por que que ele foi pensado dessa forma. Isso vai de ponta a ponta, tanto para quem está operando, quanto para quem está ocupando, para quem está passando pelo procedimento, né? Porque você tem a visão da pessoa que é gestor de segurança, ele fica super feliz quando o processo é rigoroso, e tem um diretor que ele fala, não desço do carro. Eu não desço porque meu carro é blindado e tal, né? E aí você precisa explicar o porquê que existe, porquê que a gente. Então você vai receber pedidos assim: ah, Dia das Crianças, eu quero que as crianças venham para o parque logístico, porque é um dia muito especial. E aí a pessoa quer trazer 40 crianças dentro do parque Com logístico. 1000 caminhões Os circulando. caminhões circulando com ponto cego, com uma dinâmica super nervosa ali da operação. Fala, não, não dá. Aí você precisa explicar por que não dá, né? Por que que o regulamento traz, às vezes nem traz. E aí você fala não por uma coisa tão legal, né? Falando assim, politicamente correta. Eu O queria que minha filha malvadão. fosse comigo. Fica mal os malvadões. Eu queria, né, que as minhas filhas fossem comigo visitar um parque, mas não é um lugar seguro para uma criança, né, Sim, circular e tudo mais. Então, a gente levar o porquê das coisas, trazer, tornar aquilo que é possível, claro, ser transparente, que não é estratégico, né, e para as pessoas de fato que precisam receber essa informação, você consegue ter uma maior aderência e um equilíbrio, né? Tender a ter um pouco mais de equilíbrio quando você promove isso. Muitas vezes você controlar tudo, você fala, não, isso é muito estratégico, isso é muito estratégico. Tem coisas, como eu falei, né, que são de fato, mas tem coisas que elas precisam ser ditas, porque se não ficar claro para a pessoa que está trabalhando o porquê, ela não vai fazer. E aí você vai viver num embate, tanto, de novo, para quem está ocupando quanto para quem está operando. exatamente. Porque aí é isso, né? Você tá ali com vários inquilinos, ou seja, vários interesses em comum e uma operação, né, dali de quem tá provendo o serviço, né, do galpão ali, enfim. E aí, de fato, você trouxe uma fala que assim, os porquês precisam ser ditos. Quem tá operando precisa saber por que que o segurança tem que fazer, ele adota aquele procedimento. E o cliente desse serviço, ele tem que saber o porquê que a O operação tá, procedimento por que que ele existe. existe, o que que isso vai agregar de, né, e não é nenhum, que você falou, não estou criando uma fricção dentro do processo com o meu cliente de forma desnecessária, né, ó, só estou colocando uma barreira porque é uma barreira. Não, de fato precisa estar muito Existe uma claro. inteligência ali, né? Alguém pensou naquilo. Exato, tem que estar estruturado, tem que estar, isso tem que refletir numa política, nos procedimentos, né? Todo mundo tem que estar ciente daquilo, os inquilinos, quem está fazendo ali, operando, então isso Todas é as super partes. importante. E a nossa equipe também, principalmente. Poder Ela que ver determina. trazer a luz ali aos porquês de uma forma clara, porque eu sei que vocês têm reuniões com. Então, assim, são muitos interesses, né? Sim, Então, quando a gente fala em galpão logístico, ok, mas quando você está num prédio corporativo também, uma torre com não sei quantos inquilinos, aí deve ser uma situação super, super crítica. são E aí, gancho, né? A gente falou de eficiência operacional, falou um pouco de segurança e conformidade, e aí trazendo tecnologia para a mesa, que hoje tem sido adotado de tecnologia e inovação para a gestão de ativos? Hoje, como que a tecnologia tem auxiliado a Jamile e a equipe dentro desse cenário tão complexo? eu acho que, enfim, acho que tecnologia é qualquer coisa que
faça você fazer diferente melhor, né? Aquilo que você faz. Não necessariamente você precisa colocar um robô ali trabalhando, Não, inteligência artificial e tudo mais. Claro que a automação, sem dúvida, né? Você automatizar alguns processos, você falar de um controle de acesso facial, ou, ou, digital, que você não tem mais que usar crachá, isso acho que já está vencido, né? A gente é uma realidade que qualquer lugar que você chega hoje, você já consegue ter. isso é infraestrutura mínima, vamos dizer assim, já, né? Precisa ter, precisa ter. Ahn, mas eu acho que principalmente, atrelado à segurança, você precisa ter procedimentos claros, né, eles bem escritos e eles limpos, né, não é a inteligência artificial, não é algo da NASA, mas você olhar para o seu procedimento de novo, né, você revisitar aquele procedimento que você fez igual 10 anos. Poxa, faz 10 anos que eu faço assim. Faz 10 anos que o líder da segurança está aqui, ele já sabe como fazer. E não vale só para segurança, vale para manutenção, Exato, é dentro da gestão de ativos em né? geral, né? Você fazer uma revisão ali, né, dentro dos seus processos e ver o que de fato continua fazendo sentido, de novo, não é algo da NASA, mas é algo que a gente tem implementado e ele funciona. Eu falo como uma tecnologia, como uma inovação, porque você faz uma revisão de processo mesmo, e traz de novo uma análise crítica, né? Então, você revisitar isso com alguma frequência, eu implantei processo lá em 2011. É o mesmo que você vai usar hoje. Como é que está a tua análise de risco? Ela está atualizada? Como é que hoje o crime organizado está enxergando? Como é que a operação logística está trabalhando na segunda e na terceira linha de segurança, né? Então, fazer as integrações, as interações entre os procedimentos e as revisões faz parte de uma revisão, de uma inovação Sim, que você precisa trazer para dentro da operação e não é nada que você. Muitas vezes é o papel e a caneta ali e à disposição para ler, né? exato. Para É, entender aquilo. que o pessoal já, inovação, cara, você tem que trazer alguma coisa da NASA. Não, né? Se eu sair do papel, da prancheta, e eu conseguir automatizar e aquilo ali trouxer para mim algum subsídio de análise, já é uma inovação. Sem dúvida. E pode ser algo que já está posto no mercado, né? Mas, por incrível que pareça, aquilo que a gente falou que é uma infraestrutura mínima, a gente chega em alguns locais e não tem. E não tem. Não E tem. tem algo que, assim, eu comento muito com a equipe, que é, a gente participa de muitas, muitas reuniões, né? Que aparece uma startup com uma solução, XPTO. Ah, Jamile vem conhecer, aí eu trago a equipe, né? Eu trago as pessoas ali para conhecer. E ok, você conheceu e fala, puxa, legal. Mas a aplicação, ou talvez assim, uma questão nossa, junto com a empresa que está oferecendo o serviço, você não consegue enxergar uma viabilidade. Isso trava o processo. E a viabilidade, estou falando de financeira mesmo, né? E muitas vezes até operacional. Como é que você vai operacionalizar aquilo, instalar, fazer uma mudança de operação? E aí aquilo fica solto. Você tem ali 10 empresas na prateleira, com 10 soluções soltas, que não tem um estudo de aderência na É, operação. a Ellen custou a Ellen, né, a nossa diretora executiva, ela fala muito, meu, a gente precisa fazer, como que faz o cliente faz o download disso aqui? É isso, Isso é aí. da teoria, né, que te oferece, mas como que eu faço o download para a prática? Como que eu ponho Vale isso a aqui para pena gerar um funcionar? baita desgaste, assim, o que que vai acontecer? Eu vou falar do próprio facial, né? Que você vai transferir uma operação que está no crachá pro facial, você vai ter uma baita mobilização ali, né? Todo mundo tem Sim. que cadastrar, você tem que garantir um rigor, como é que vai acontecer toda aquela virada? Vale a pena, não tenho dúvida que Sim. vale a pena, né? Ou a pessoa vai se autocadastrar via software, tudo bem, tem várias formas de fazer. Mas e vale a pena. Agora, dependendo do modelo, da inovação, da solução que está sendo trazida, ela traz dúvida, né? E a dúvida faz sempre. Eu tive uma palestra, né, alguns dias atrás, e eu falei: ninguém quer ser o primeiro a pular na piscina, né? E esse não querer ser o primeiro, muitas vezes, porque custa caro e gera desgaste. Então, se o lado do fornecedor também não traz uma viabilidade muito clara de como vai acontecer, economias que vai trazer e como vai funcionar o processo, como é que vai ser essa virada, a gente até pode tentar ajudar, falar, tá, vamos por aqui, vamos por ali, mas você vai ter um pouco de resistência, porque significa um risco. E aí você não pode colocar teu cliente em risco. O nosso papel é trazê-lo para um lugar de segurança, né? Que ele se sinta seguro com a nossa gestão.
Então, muitas vezes, o arriscar não faz parte do nosso métier, porque não é ali que eu devo estar. Eu tenho que inovar, eu tenho que trazer solução, mas eu tenho que trazer soluções que sejam viáveis, seguras, conhecidas, muitas vezes até já validadas em algum lugar, para Exato. poder trazer como uma proposta para o meu cliente. Viável para o cliente, porque Exatamente. senão não Se fosse faz. meu, o prédio, né? Fala, não, é meu. Eu faço aqui o que Eu eu quiser. decido. Se der tudo errado, o ônus é meu. É. Não é assim, né? Exato. Tem uma responsabilidade muito grande por trás. E aí, a próxima pergunta, a gente vai falar de segurança e você já trouxe alguns pontos. Fala, como que a questão da segurança, né, é estratégica para essa questão dos parques logísticos? Aí você já trouxe algumas questões do procedimento, de análise de risco, etc. Mas aí, a gente enxerga muito, a gente atua bastante no segmento, né? E a gente vê isso de tipos de propriedades de toda sorte. A gente até aquelas que nem tem nem ainda o condomínio constituído, mas tem os locatários, assim, aí você fala, como é que eu implanto uma segurança colaborativa, ali, compartilhada, talvez num galpão que nem tem ainda uma associação, não tem as regras, não tem nem convenção, né? Mas segurança é estratégico, porque mesmo numa situação dessa ainda de conformidade, precisa ter. E aí você já passou, em 15 anos, você passou por por várias experiências. Como que você enxerga a segurança em específico dentro do... E quanto ela é estratégia para vocês, né, para garantir a segurança do teu cliente? Porque você falou, a gente tem Sim. que vender e tem que colocar o cliente num lugar seguro em todos os processos, de conformidade, legal, né, e enfim, né, do geral. Mas aí trazendo para a segurança, como que é trazer o cliente para Sim. esse local seguro? Sobre a questão estratégica, acho que não tem dúvida nenhuma, né? E à medida também que a gestão de ativos ela vem avançando no mercado, a gente vai enxergar empresas como a CTS, que elas não mais ficam embaixo do nosso guarda-chuva, mas muitas vezes ao lado, né? Tamanha importância que a gente vai debater lado a lado. E não mais como uma agente, imputa as diretrizes e as empresas de segurança seguem, né? Então, as empresas de inteligência começaram a fazer parte da nossa recomendação, até que elas existam, a gente nem combinou isso, nem estou vendendo peixe, mas é de fato algo que a gente vê valor, porque traz uma visão diferenciada para um ponto que é absolutamente estratégico. Financeiramente falando, esse é um ponto, né? A gente está falando de um impacto dentro do orçamento significativo, do orçamento de um empreendimento, né? De um ativo, mas estrategicamente. Eu costumo falar, quem trabalha comigo sabe, já falei isso algumas vezes, o nosso ocupante hoje dentro do ativo, ele, claro que para ele estar ali dentro do ativo, né, a gente não comercializa, a minha área não comercializa, a gente tem uma área de transações que trabalha direcionada para isso, mas a partir do aceite, né, da decisão dele de estar ali, fechou uma série de contas, né, localização, o custo do condomínio, o custo de locação, as utilidades, né, enfim, tudo aquilo, a conta fechou, ele decidiu estar ali. E o que pode fazer ele ir embora dali, não estar ali? Se ele já fez todo o estudo, geográfico, né, da localização, da viabilidade financeira, ele pode ir embora por uma indisponibilidade de manutenção? Talvez. Eu estou falando muito do meu universo, que é o logístico, né, que a gente tem os requisitos de manutenção, eles têm uma complexidade média, vou dizer, não super, super, os sistemas não são super complexos, mas a questão da manutenção a gente consegue contornar, né? Se tem uma disponibilidade de energia, se tem uma disponibilidade operacional ali por alguma questão, da manutenção, mas a questão da segurança é muito sensível. O empreendimento vazio, se ele tiver algum incidente ali, ele já pode marcar aquele ativo, né? Um incidente relacionado à segurança, e ele já pode marcar aquele ativo e perder valor, né? Então, a questão da segurança pode fazer uma ocupação, um ocupante não estar ali, ele decidir não estar ali. E eu estou falando, claro, de questão de política pública, né? Você está no Rio de Janeiro, você está vivendo ali um universo que está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco. Mas a questão do ativo em si, né? Como ele está sendo gerenciado, cuidado, e como o olhar dele está para a questão de segurança, pode fazer sim o ocupante decidir não estar ali. Porque você tem um movimento, né? De quem está ocupando, de quem está circulando, de quem está gerenciando a operação, o prejuízo, né? Algo que tem ali por conta do que está sendo armazenado, circulado. Então, é um ponto que tanto é sensível do aspecto financeiro do custo ali de quem paga e ele paga caro e quer um serviço de qualidade, quanto se não tiver, ele fala, não, mas aí não está fazendo sentido, eu vou embora. E aí o prejuízo
passa a ser muito maior, né? Não é mais uma discussão ali de quanto custa a segurança, mas de fato é uma operação desocupada. E eu falo com os nossos parceiros, né? Quem tá ali, eu falo, eu preciso da operação ocupada. Uma operação vaga não faz sentido nem para mim nem para vocês. Vocês vão operar o quê? Né? Então, e o nosso cliente não vai querer mais, não precisa mais da gente ali. E aí não faz sentido. Então, o rigor com o olhar da segurança a gente não pode perder nunca. É o primeiro. É o primeiro. Aí você trouxe, né? E a pergunta seguinte a gente já embarcou aqui, que a gente fala, pô, a segurança versus o planejamento do ativo, né? O planejamento operacional. Você já trouxe, assim, ele tem que estar no início, porque de fato ele é vamos dizer, você trouxe aqui, ele é um fator competitivo, por isso, to- entra na tomada de decisão do locatário, né, do cliente, Sim. porque é seguro, não é seguro. A questão dos incidentes, que você falou, pode, e é um fator determinante para ele poder, talvez, encerrar um contrato e ir embora. Então, aí você falou, pô, as análises de riscos constantes, né, essa análise das ameaças. A gente se depara, assim, com alguns clientes dentro do segmento, e a gente atua em vários galpões no Brasil inteiro. Tem a questão do metro quadrado, né? Quanto que custa o metro quadrado? A gente está falando de ABL, né? Área bruta locável. Eu trabalhei em shopping é a mesma coisa. Não muda em nada, né? A forma de compor ali essa gestão desse ativo. E galpão logístico é muito isso, assim. Muitas vezes até a gente fala assim, a gente é estratégico, a segurança até num pré-projeto, até na escolha de um terreno. E alguns clientes já nos Sim. procuram com esse viés. Porque você fala assim, olha, eu tenho uma região X que o metro quadrado do terreno é 1.000. E no terreno, no local Y, ele é 2.000. Aí o cliente fala, pô, então eu vou aqui nesse filé aqui de 1.000, né? Aí lá, ok, no CAPEX ali, você fazer a aquisição do terreno, super Ótimo. bacana. Na hora de você colocar o OPEX, aí você vai fazer a análise, análise de riscos, aí você vai olhar o entorno, as ameaças, o histórico. Aí o teu OPEX, para operar naquela região, ele acaba sendo muito mais alto do que o CAPEX aqui. E assim, numa linha de futuro, Pode inviabilizar. eterno. É, E isso aí aumenta o custo da locação e etc. Isso tudo impacta. E se você tiver ainda uma ocorrência, é aquilo que você falou. você pode Fora fadar. Você é, pode fadar. e aí você falou, né? Você usou até um termo, você marca o ativo como um ativo ruim, né? Então, aí acho que isso por si só já traz aqui o quanto a segurança é estratégica no planejamento, né? Em todas as etapas, até a operação do dia a dia. Sem dúvida. É a gente falar o quanto antes você poder, né, olhar aquele projeto, você opinar, você trazer o teu olhar operacional ali para a questão de segurança para todas, né? Mas às vezes tem um detalhe ali no fluxo de veículo, na questão da eclusa, que vai, putz, você vai melhorar tanto a vida da operação lá na frente, né? Que você sendo convidado, né, a trazer esse olhar, e a gente faz isso dentro da empresa também, principalmente para os nossos principais parceiros, né? A gente poder retroalimentar a área de desenvolvimento, trazendo sugestões, faz com que o planejamento seja melhor, né? Você já enxergue a operação de fato. Sim. Quando ela acontecer ali, você já pensou em boa parte você não vai pensar em tudo, mas você vai pensar em boa parte das questões ali daquele empreendimento, né? Seja o entorno, seja a operação. Ele pode ser um empreendimento especulativo, você não sabe o que vai operar, mas você vai trazer alguma acomodação, né? Então, Algum ponto já preparado né? Alguma preparação para alguma infra já pronta, se você precisar melhorar a questão de segurança, de monitoramento, você já vai pensar nisso e se precisar ativar, fica mais fácil do que sair quebrando todo o empreendimento depois de pronto. um gasto violento. Sim, sim. E eu trago assim, quando a gente fala segurança, né, até para o pessoal, a gente fala, lógico, a gente tem muita questão da segurança patrimonial, né, ali e tal, mas a questão de safety também, né, a parte de emergência, né, quando a gente fala segurança é, na verdade, geral e, enfim, tudo. É que hoje no Brasil, né, principalmente em algumas áreas, e aí você falou da dinâmica, né, hoje o meu ativo, ele tá nessa condição, mas passou 10 anos, meu procedimento de 2011, né, que você falou, hoje é a mesma coisa? Não, porque primeiro, talvez a modalidade né, os meus clientes que estão ali mudaram, então já é um outro dinâmica ali de operação pela característica do meu cliente, às vezes a região do entorno mudou, Sim. né, em Rio de Janeiro a gente vive
assim, uma alerta constante. O trabalho de inteligência não tem como parar. Porque hoje tá ali a comunidade não tem nada, aí amanhã tem a Sim, milícia, depois tem o para, tráfego. né? Aí daqui a pouco você vai tentar ser extorquido lá, na extorsão corporativa tem muito, isso vem acontecendo muito no segmento de galpões. Então, não tem como você baixar a guarda, né? Até aquilo que você falou, tem que ser algo constante e recorrente para que isso não impacte o teu negócio e você depois tenha o teu cliente, né, insatisfeito ou desfazer enfim, uma locação ali. É, e aí o próximo ponto, né, eu ia trazer aqui as estratégias que você usa para manter essa visão estratégica mesmo do ativo, e aí no geral, não só na questão de segurança, mas dentro da tua experiência, como que você faz isso de uma maneira ampla? Por exemplo, ó, segurança é um que é super importante, mas são vários pratinhos que vocês rodam, né? Como que Sim. você, como líder eu sei que você é líder de líderes, né? Você tem uma equipe e que você atua em vários segmentos, para manter sempre essa visão estratégica e estar sempre entregando valor para o teu cliente, né? O ativo, não digo enxuto, mas eficiente em custos, em legislação, em segurança e tal. Como que é esse teu planejamento? Eu acho que o ponto principal, a gente falou, você vê que tudo tem relação, né? A gente falou sobre a questão da gente ter que criar controles para poder monitorar as nossas entregas, né? A gente parte de um contrato, como qualquer outro prestador de serviço, a gente tem ali o nosso escopo e claro que, né, ao longo dessa vida, dessa carreira, eu também aprendi, errei, né, e a gente vai aprendendo. Muitas vezes, quando você vai muito assim, fala, não, eu quero fazer diferente, você pode deixar o básico para trás. Aí você vai deixando, fala, poxa, mas eu não tô olhando, mas isso aqui era básico, a gente olhava como uma parte da rotina. Você não pode esquecer. Então, o ponto principal é, assim, para aquilo que você foi contratado, você tem que fazer direito. E os indicadores e os mecanismos para você monitorar isso, eles precisam estar disponíveis para quem gerencia, para esse olhar gerencial, para a gente poder enxergar e identificar esses gaps, né? Então, o básico tem que estar ali. É, aquilo que. E assim, você tem que dar um pé no básico, monitorando o básico, e um pé naquilo que é diferente, né? Pensando diferente e trazendo o time para acolher, porque faz parte da nossa rotina, a gente é consumido, o nosso dia é consumido. Você tem um plano para o dia. Aquele teu plano, ele é consumido por alguma ocorrência, por alguma situação que saiu do curso ali, você precisa atuar. Você cumpre 20% do planejado por Cumprir dia. 20% do teu plano, você vai se acostumando com esse tipo de situação, enfim, né? E voltando sempre, né, para o aprendizado, para análise de causa, o que que aconteceu, a gente fazendo correção e tudo mais. Mas eu acho que, assim, voltando ao teu ponto aí principal de dúvida, a estratégia é você não deixar nunca de olhar para o teu entregável, né, e monitorar aquilo que você tem que fazer. Isso tem que fazer bem feito, O básico bem feito. básico bem feito. Antes de sair inovando, né? Sair Não fazendo. adianta nada. Você fala, mas poxa, eu fiz aqui uma horta. Fala, uma horta, mas o resto tá todo arruinado. Para que serve, né? Isso, então, você tem que olhar sim, você vai fazer a tua horta, você vai trazer a tecnologia, você vai olhar para o fornecedor, para aquilo que o mercado está trazendo de diferente, mas o teu básico, as contas precisam estar em dia, a operação precisa estar bem mantida, o ativo tem que estar em ordem, a vida útil tem que estar. A gente está falando de vida útil de ativo, eu nem comentei isso aqui, né? Mas nós estamos vivendo hoje o fim da vida útil dos ativos, né? Eu falo fim falando de tempo de construção civil, mas o fim de vida útil de alguns ativos já, né? De quando eles nasceram, na metade do século passado para agora, a gente está vendo, né, enfim, da vida. Não estou falando do ativo todo em si, mas você pode ter uma cobertura que ela já está comprometida, Comprometida. Isso. você tem que recuperar. Você pode ter algum sistema, aí vai para o universo de prédios, né, de ar-condicionado que ele precisa ser renovado. Então, isso precisa ser bem cuidado, as contas precisam estar em dia, você tem que alertar sobre o fim de vida útil, organizar para quando chegar a vida útil, você tenha a caixa para complementar. Então, isso tem que estar bem pensado e você vai dando passos ali para aquilo que é novo e para aquela adaptação que eu comentei no começo, né? Que eu falei, a gente precisa se adaptar.
O pé tá ali, faz o básico bem feito, entende o que o mercado está trazendo de novo e vai se adaptando e dando passos seguros, né? De tal forma que você dê segurança para o teu cliente também. Consistência, né? Consistência. Não tem, é fazer o básico bem feito sempre. Isso aí. E aí te dá margem para você poder inovar, fazer outras coisas que são ali, que você falou, é o dinamismo e é a adaptação rápida às coisas que vão aparecer. Mas a estrutura, né, da gestão de ativos está bem feita. Você trouxe um ponto no início, você falando dos indicadores, e dentro da estratégia. A gente trabalha com bastante indicadores, a gente é fissurado na questão de números, BIs, etc. E aí, trazendo isso para o teu mundo, hoje é bem estabelecido isso dentro da gestão de ativos, essa questão de indicadores? Porque a gente, é, com- eu vou deixar você falar, mas eu conheço da tua parte, Sim. mas o que a gente, como a gente atua em vários outros segmentos, né, a gente vê que existe uma carência ali, existe um espaço, né? Como que isso entra dentro da tua estratégia? É tudo aquilo, assim, primeiro, sem dúvida, é fundamental para a gente poder enxergar essas informações. Dentro de um universo onde a gente faz gestão de um volume muito grande de ativos, e a gente, claro, que tem sempre a pretensão de crescer em escala, né? Ali, à medida que a gente vai ganhando clientes e vai aumentando a carteira desses clientes, a gente precisa ter uma visão de dados para poder gerenciar, para poder controlar. Hoje a gente consegue cobrir todos os dados que a gente tem, porque a gente tem informação para tudo. Tudo que você perguntar dentro do ativo, a gente tem informação. Ela pode não estar disponível, ou ali bonitinha para entregar para você ou para alguém que queira enxergar aquilo dentro de um BI e tal, mas o dado você tem, É isso. né? Sim, existe um gap, você tem razão, existe um gap entre o que a gente tem disponível, o que se disponibiliza, o que a gente disponibiliza para o cliente. Muitas vezes por conta do recurso tecnológico, ou por conta do recurso ali mesmo, né, propriamente dito, da pessoa, porque ainda que você tenha um recurso tecnológico, você tem alguém pensando em como disponibilizar, discutindo a arquitetura daquele relatório, Transformar o dado em informação, né? informação, e que aquilo seja útil, né, que você possa tomar uma decisão fundamentada naquele dado. Então, existe sim um caminho entre transportar tudo isso, disponibilizar isso para o cliente e fazer daquilo uma rotina de tomada de decisão, né? Então, hoje, eu consigo analisar por meio do controle de acesso, não vou nem falar da quantidade de acessos, né? Mas isso é elementar. Mas você trabalhar um pouco mais a qualidade do seu acesso, por exemplo, né? Qual que é a tua sazonalidade, quanto Isso. tempo ele está demorando para fazer um acesso a partir da entrada dele naquela área controlada, vamos chamar assim, né? É, Permanência, né? Você você- pode. é infinito. é, Você pode ir desdobrando o nível de detalhe que você vai trazendo mais inteligência, otimização. De fato, é um gap, é algo que o mercado precisa evoluir, né, em relação a isso e melhorar essas entregas. Tem campo para melhorar isso, sim. A gente vê muito assim, as pessoas têm muito, as empresas têm muitos dados. E a gente fala desse ciclo, né? Pega os dados, transforma em informação e essa informação transforma em inteligência para o negócio. Sim. Dá para fazer isso em todos os segmentos, em segurança tem muito, né, dessa parte que é estratégico, né? Para vocês que têm um guarda-chuva, que enxergam muitas coisas, indicadores, ele é fundamental, senão você vai ter que ficar lapidando o dado e, enfim, ou alguma coisa acaba passando, né? Ou até alguma inovação está aí, né? Você falou a sazonalidade, pô, eu tô transformando os dados de acesso em informação e em inteligência, eu vou saber qual é a sazonalidade, qual é o tempo de permanência, né? O fluxo até interno dentro de um galpão, quem é o cliente que é mais moroso ali, porque pô, todo mundo que vai para aquele cliente, a tempo de permanência é tanto, e ele tem tantas docas, porque eu sei que o outro cliente reclama né, às vezes dá uma inoperância dentro de uma portaria, então, O ali você formato, às vezes, do contrato de locação dele já não está mais. já não comporta, e aí você consegue trazer com base em dados e fatos ali, olha, você chama o cara para uma conversa, a gente precisa melhorar, enfim, aí você consegue, né, transformar a dinâmica ali do espaço e do ativo. De toda a vida dele dentro do ativo, sem dúvida, sem Não, dúvida. isso é bacana. E aí a gente começa agora a caminhar para o nosso bloco final, e aí a gente vai falar agora de tendências, né, do setor. O que você enxerga, né? Você vai fazer 15 anos, né, 14, né, e caminhando para 15 anos do setor, uma empresa que está há 30 anos no Brasil, mas que tem 100 anos de experiência. Então, assim, com certeza vocês estudam muito o futuro, né? Estão no presente, mas essa tendência
que vem crescendo, né? Você falou no início, é algo novo para os brasileiros e para os gestores, né? Apesar de ser algo que já é feito há bastante tempo, mas a gente vê esse boom, né, nos Tem últimos 10 anos, 15 anos do setor caminhando, acho que muito com o desenvolvimento do Brasil nessa questão da logística e etc., né, das entregas rápidas, então esses hubs que precisam estar espalhados, conectados e tal, e os galpões, os parques logísticos fazem parte desse movimento. Então, o que que vocês enxergam de tendência para o futuro? tem bastante coisa para falar aqui, né? Mas, enfim, acho que em termos de ocupação, isso é um fato, né? E eu não vou trazer nada super novo aqui, que é a questão, a operação, à medida que a gente vai pensando, né, no last mile, os varejistas têm migrado muito mais para os grandes centros, né? E não é mais um galpão logístico só. A gente está falando de igreja que vira um last mile, né? Ele compra o prédio e vira um last mile. Uma agência bancária, né? Porque as agências estão acabando, as agências estão virando last mile. Então, o formato da ocupação ele não é mais tão padrão, não é mais um galpão logístico. Não falando do e-commerce, desse mercado varejista, já tem um movimento de ocupação que ele está aí, né? Sim. Para essas mudanças dentro de um cenário. E aí, de novo, né? Você não está falando mais de um parque logístico. Como é que você transporta a segurança para um empreendimento que era uma agência bancária, que era uma loja, vamos chamar de loja, né? Era uma loja. Então, isso vai trazendo uma regra diferente para quem está armazenando, para quem está operando. Fala, ó, mas aqui você não vai ter a eclusa, você não vai ter o posto armado, né? Você tem um outro desenho, uma outra dinâmica. Mas você tem o risco e tem o produto lá. Tá lá. O produto tá lá. É Aí isso. ele tem uma passagem mais rápida, mas o produto tá lá. Que mais? Assim, dentro da operação logística, a tendência esbarra ainda numa questão cultural. Aqui, aí eu vou entrar no universo mais do Brasil, mas a tendência é que a gente vai enxergando no futuro uma operação mais autônoma, mais automatizada, e que a gente reduza a população dentro desses empreendimentos. Hoje, o mercado varejista ele ainda opera e ele resolve a questão sazonal dele com gente, né? Então, aumentou, fez uma promoção sexta-feira, no sábado tem 300 pessoas embarcando dentro da operação. É assim que resolve, né? E isso para a operação é um tremendo problema, né? Ótimo. Porque é caótico, você É uma precisa. Black Friday. E assim, a qualquer momento, se ele resolver que ele tem um produto X que ele precisa desovar hoje, o varejo é isso, né? E aí ele vai fazer a promoção, você fala, mas o que aconteceu hoje, né? Hoje é dia 15 de setembro, o que que tem no dia aqui? Nada. Não, ele fez uma promoção, a influencer X falou Na na rede rede social social. dela e pronto, né? A gente gera um movimento lá dentro, se é operação para o restaurante, são mais 300. Eu falo, um casamento é uma festa que você precisa montar em horas, né? Então tem que garantir o acesso, tem que garantir a alimentação, a estrutura, a infraestrutura toda precisa comportar, estou falando de água, de esgoto, de energia, de tudo, ela precisa comportar aquele acesso. E a gente hoje está resolvendo assim. Eu imagino, né, e o que a gente vê de tendência, lê e vê também em outros países, é que essa operação ela tende a ser mais autônoma e a gente reduza essa quantidade de pessoas, porque isso é um transtorno para todo mundo. Para a gente que está operando, imagina para o operador do e-commerce, né? Que ele tem que entregar, ele tem prazo, né? A gente fala já das entregas com drone fora do país, então isso vai acontecer, acho que inevitavelmente isso vai acontecer. Vindo para a cultura do Brasil, você fala, será, né, que a gente vai mergulhar nisso? Será que as regulações dentro do país vão impedir que a gente vá? Talvez a gente tenha um caminho um pouco mais moroso, mas não dá para a gente insistir, né, se quiser crescer, no mesmo modelo. Que esse é o único modelo. No mesmo modelo, não vai. E é isso acontecendo, a gente tendo operações mais autônomas, a reforma tributária talvez faça essa geografia, distribuição dessas localidades. Podem mudar também, a gente pode encontrar muito mais parques dentro dos grandes centros, pode piorar um pouco essa situação dentro dos grandes centros. Então tem um futuro aí dentro do nosso país e dentro de um universo logístico que a tendência é que isso seja mais otimizado e que a gente enxergue operações mais tecnológicas, né? E a questão do just in time também, que é assim, cada vez mais o consumidor, a briga dos varejistas pela entrega. Você falou do drone, eu estava vendo essa matéria, né? Tanto China quanto estudando um pouco China e Estados Unidos. Eles estão entregando em questão de horas, né? Até menos.
né? Tem algumas compras que eu vi um exemplo que aí era a Amazon, que era dentro de um. Eles estão fazendo alguns testes, É, mas eu 30 minutos, né, entregando com drone. Só que aí, pô, como que a gente faz traduz isso aqui para o Brasil, no uma nosso, série de com a restrições. nossa restrição, lógico, legal, mas também social e Cultural, cultural social, e de né? segurança. Aí a segurança não Exatamente. vai fugir, né? A gente vai, a gente vai ter que estar ali junto, pensando o risco e etc., para que a inovação chegue, né? Porque, querendo ou não, pode ser uma barreira, né? A insegurança pode ser uma barreira dentro dessa tendência. Pode. É, A aquele questão da refletindo. política, né, dentro da empregabilidade, poxa, mas se eu facilitar a questão da automação, como é que ficam essas 5.000 pessoas aqui que trabalham hoje? É, o Last Mile, você falou da questão da descentralização desses pontos, né? Você falou loja, igreja, agência bancária, né? Para também suprir essa questão da entrega rápida, né? Esses hubs descentralizados. Ou seja, eu estou pulverizando meu risco, além de ter que fazer gestão de ativos também descentralizados, cada um com uma característica, ou seja, adaptados, né? Não, porque quando você fala num parque logístico, ele foi preparado para aquilo. Minimamente ele foi Foi pensado, pensado. Sim, né? sim. Lógico, Tem vai os ter um pequenos gargalo ou prazos. É, outro, e você tal, vai mas enxergar. ele foi pensado numa Sim, região específica, próximo da rodovia, né? Um polo gerador de trânsito. Então existe uma legislação, algumas cidades existem legislações que se você é um polo gerador de trânsito, você tem que fazer algumas contrapartidas, etc. Que eu sei que vocês dão isso também, mas quando você traz isso para um ambiente urbano, descentralizado, buscando na tendência que hoje eu compro agora, eu quero receber hoje. Então você vai cada vez mais. Então realmente é um ponto super super importante assim para pensar, né? Falar, pessoal, a gente está hoje brigando aqui para colocar 300 pessoas para poder fazer uma operação dentro de um parque logístico, mas daqui a, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos a dinâmica vai mudar completamente, até para gestores de segurança, gestores de facilities, né, que é um pouco nosso público ali, é um ponto importante. Você tem o galpão logístico pensado, né? A altura das docas por causa do sistema de emergência. Agora, quando você vai para um lugar adaptado, aí caixa até o teto, né? é. Os sprinklers obstruídos, detectores de fumaça sem que. Os nossos não. Não, de vocês a gente conhece e sabe que é tudo certinho, mas assim, quando você descentraliza, você pode perder um pouco desse controle, né? Então, realmente Sim, vai ter que ter um olhar muito apurado para isso, né? é isso mesmo. Acho que a tradução que eu trouxe aqui do que você falou, para mim já começa a vir várias coisas aqui para É. pensar, né? E se preparar. Sim, eu não sei se muda em 2, 3, até 5 anos, eu acho que não. A própria adaptação construtiva, né, ela vai precisar existir, porque se a gente estiver operando de maneira autônoma, a disponibilização é outra, né? As questões ali são outras. Eu acho que complementando também sobre a questão das tendências, né? Eu falei dessas operações, do que a gente deve melhorar dentro da operação e também dentro da questão logística, né? A gente tem questão de veículo elétrico, então isso deve ampliar também, e cada vez mais a gente tem uma operação que aí ela tem um olhar para eficiência energética, para o ESG, né? Enfim, para outras questões também que cobrem uma tendência importante e que geram um impacto significativo, né? A gente está falando, hoje a nossa operação logística ela é cara, ela é muitas vezes até ineficiente, né? A gente tem, a gente está falando de São, e eu ainda estou com olhar aqui em São Paulo, né? Com olhar em São Paulo, de rodovia em São Paulo, que é uma realidade Muito muito diferente. específica nossa. Que ainda dentro do Brasil ainda é algo Muito bom, diferenciado. não dá para reclamar, mas ainda assim, né, precisa melhorar muito, dá para ganhar muito em eficiência, dá para ganhar muito em questões ambientais, né? A gente tem um olhar que tem um caminho. Não sei se em 5 anos, eu acho que a gente Um pouquinho mais pra frente. vai mais para frente, vai mais para frente. Mas é o futuro, é o futuro. É isso. Bom, a gente vai caminhar para o final, que a gente já tá no tempo. Teria algumas perguntas aqui nossa, que eu queria muito fazer, mas acho que, no geral, você foi trazendo alguns, né, dentro da tua fala, você foi suprindo isso. É, isso quer dizer que foi muito bom, né? Quando a conversa é fluida, assim, Sim. e é muito bacana. Então, vou deixar esse bate-papo, dentro desse bate-papo para a gente encerrar, essa mensagem final, né? Você, assim, o que você daria de dica para um profissional que queira seguir dentro desse segmento, enfim, que queira conhecer esse universo? O que você deixaria dentro dos teus
quase 15 anos de experiência para essa turma que está nos vendo e nos ouvindo aqui? Acho que não tem nada de muito romântico em lugar nenhum, nenhuma profissão, né? Falar, vem ser feliz. Aqui eu brinco, quando a pessoa fala, eu quero ser feliz e tal, né? Claro que a gente tem uma satisfação gigante em fazer o que a gente faz, a gente melhora a vida de muita gente, como eles vivem nos nossos ativos, né? Como eles ocupam ali, então a gente melhora a vida de fato, né? Tem que afetar a vida das pessoas. Eh, mas é um mercado muito promissor e que traz, para quem está disposto a viver desafio, a conhecer uma dinâmica que é bastante é, é, diferente, né? E a gente não tem rotina ali de fato, e tem interesse em conhecer um segmento que é bastante promissor, né? Em vários sentidos, a gente falou aqui de tendência, né? E tem tanta coisa para melhorar. Eu diria que é um bom lugar para estar, né? Mas ele precisa vir com esse interesse de fato em fazer diferença, em trazer um olhar de futuro, um olhar que seja direcionado para as informações que a gente tem ali e que esteja afim também de melhorar junto com a gente, de inovar, de trazer as proposições, né? Eu acho que profissionais que não tenham esse desejo, né, esse interesse que queira simplesmente ser feliz, não é um lugar. A gestão dos ativos é você ficar satisfeito, trazer uma satisfação pessoal dentro do que você trabalha, mas enxergando que você é protagonista, você faz parte daquilo também e propor. A solução não vai vir muitas vezes pronta para você. Você precisa pensar junto com a gente, né? Trazer junto com a gente ali proposições para melhorar a tua rotina, a vida das pessoas, a vida do ativo, né? Trazer um olhar diferente para o cliente, né? Todas as pessoas da equipe hoje que trabalham comigo, né? Das pessoas que trabalham comigo, eles sabem que são parte importante dentro desse jogo de xadrez ali. Eles são peças importantíssimas e, e a contribuição deles é muito valiosa, né? Não são todas as ideias que passam por mim, eu trago, não, absolutamente. Eles sabem disso, eles são parte e eles se provocam, né? Eles se estimulam por essa inquietação, né? Por buscar ali. Isso, você fica mais interessante, né? A pessoa fica mais interessante, tua carreira fica mais interessante. É, não dá a dica basicamente não é fácil, você não vai ser feliz todo o tempo, mas você vai ter um baita trabalho legal, assim, de satisfação, que depende muito de você também, né? Eu usei a palavra que vou usar de novo, esse protagonismo, você enxergar o problema e não precisar que alguém enxergue para você e fala, faça assim, né? Trabalhe assim, faça desse jeito. Porque é dinâmico, né? A gente falou Exatamente. tanta coisa, tantas vezes que é dinâmico e é isso. É isso. Isso. O desafio tá aí, né? O protagonismo para quem tem esse viés protagonista É isso. e que você falou de uma possibilidade enorme de desenvolvimento junto com o setor. Então, Exatamente. acho que tá, Me tá bem incomoda muito quando resumido. a pessoa fala, mas eu não sei, eu não fui orientado, né? Claro que é o básico a gente tem que orientar ali, mas tem muita questão que tem que partir da pessoa, né? Ela tem que trazer isso. Ela é um profissional, ela é um ser humano como eu. A gente tem o mesmo número de DNA, de cromossomos, de caracteres, então a gente tem a mesma condição de pensar. Exato. E é claro, eu vivi um pouco mais, eu tenho um pouco mais de experiência, a gente está ali para somar. Mas as pessoas precisam participar também. É o É de soft tudo. skill. É isso. Precisa querer. É Se isso mesmo. você quiser, É isso. o resto, o setor é uma escola. É isso mesmo. Que bom. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra aqui. Jamile, foi muito bacana te agradecer pela presença, pela troca, pela, né, poder compartilhar um pouco da tua carreira e da experiência pra gente que eu aprendi. Eu também tinha um pouco dessa dúvida de gestão de ativos, gestão de properties, como é que é esse universo, né? Apesar de estar junto com vocês em alguns projetos, mas espero que o pessoal tenha gostado também. Enfim, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Espero que gostem. Sem E dúvida. foi uma grande oportunidade para mim também. Poder compartilhar um pouco da nossa vida e até pensar, refletir, né, um pouco sobre os pontos que a gente, como eu disse aqui, a gente vive e nem sempre pensou em tudo aquilo que a gente já viveu, já aprendeu, enfim. Mas cumpriu o nosso objetivo. Aqui a gente fala de segurança empresarial na prática, né? Não foi só segurança, foi operação em geral, mas na prática com a tua experiência. Então, pô, foi super bacana. Legal. Obrigada.
Imagina. Pessoal, obrigado aí por estarem com a gente até agora. É, logo, logo o episódio. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, na LinkedIn, no Spotify. Logo, logo com vocês aí. E nos próximos episódios também a gente vai seguir dentro dessa linha de facilities, trazendo mais convidados, enfim, mais informação, compartilhando bastante coisa, né, da segurança empresarial na prática, do facilities na prática. Contem com a gente aí, sigam com a gente nessa jornada. Tá bom? Obrigado. Até mais.